Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo. Então no vídeo de hoje, como eu havia prometido para vocês, por ocasião do aniversário da Jane Austen, que foi no último dia 16 de dezembro, eu trouxe para vocês algumas curiosidades a respeito da Jane que talvez vocês não sabiam, a não ser que vocês sejam um super fã da Jane, assim como eu, assim como outras pessoas também, que estão sempre atrás de informações a respeito dela. E muitas dessas curiosidades eu retirei dessa biografia aqui, que eu já comentei com vocês em um dos vídeos sobre a Jane. Acho que foi durante o Jane Austen July, que é o Jane Austen Family Record, da Drew Lefaya, que na minha humilde opinião é a melhor biografia da Jane já publicada até hoje. É uma biografia grande, não é só somente sobre a Jane, é também sobre os familiares dela e etc. Tá toda marcada aqui, ó. É uma biografia muito completa, né? Muito mais completa do que qualquer outra biografia que talvez você encontre hoje no mercado. Mas infelizmente é uma biografia que não tem em português. Tá? Ela só tem realmente no inglês, mas ela tem muitas informações sobre a Jane, muitas informações principalmente sobre a família dela, que também é um assunto que muito me interessa. A primeira curiosidade é que no ano de 1783, quando Jane Austen apenas tinha 7 anos, ela quase morre. Nesse ano, a Cassandra e a Jane, junto com a prima delas, a Jane Cooper, elas estavam na escola de uma senhora chamada Mrs. Anne Crowley, né? Elas estavam sendo... Era uma escola, mas era mais uma casa, assim, em que essa senhora dava aulas para moças, né? Até que, passado um tempo, a Jane e a Cassandra, elas ficaram muito doentes mesmo. Dizem os biógrafos da Jane que ela pegou uma difteria e que os sintomas poderiam ser fatais se elas não fossem tratadas o mais rapidamente possível. Acontece que a Mrs. Crowley acabou não avisando nem mesmo a mãe da Jane, muito menos a mãe da Jane Cooper. A Jane Cooper, que era mais velha, ela acabou então avisando a mãe e também a senhora Austen a respeito das primas que estavam muito doentes. E assim, a senhora Austen e a mãe da Jane Cooper foram sem demora buscar as suas filhas e trataram, etc., com ervas medicinais e essa coisa toda, para que elas pudessem se recuperar. Só que, infelizmente, a mãe da Jane Cooper, né, a Mrs. Cooper, ela acabou pegando a doença e faleceu alguns meses depois. Creio que todos saibam que a Jane veio de uma família grande e numerosa, então ela tinha muitos irmãos e na boa parte do tempo ela se dava bem com seus irmãos, principalmente com a Cassandra, mas ela tinha um irmão muito favorito, que era o seu irmão Henry Austen. Henry Austen, se nós temos hoje a Abadia de Northanger, se nós temos hoje Persuasão, e é graças ao trabalho do Henry Austen, inclusive também até mesmo Emma. Então o Henry, ele serviu ali como se fosse uma espécie de agente literário da Jane, então ele que cuidou de boa parte da burocracia de se publicar as suas obras depois de Razão e Sensibilidade. Então ela sempre contava com a ajuda dele e com os conselhos dele. O Henry Austen, ele era aquele rapaz assim, extremamente animado, né, um pouco maluquinho. Eu diria que ele seria de um temperamento sanguíneo, né? Então algumas cartas da Jane diz que o Henry, ele era um pouco impulsivo, então dá-se a entender que o temperamento dele era sanguíneo. E os dois foram muito próximos a vida inteira. E é graças também ao Henry Austen que nós temos a primeira nota biográfica sobre a Jane, publicadas na edição da Abadia e de Persuasão. E ele escreveu aquela nota que é basicamente uma homenagem à sua irmã, é mais uma elegia do que uma nota biográfica, muito emocionante, muito bela, a respeito da Jane, e, enfim, tecendo louros para ela, e, enfim, muitas flores. E eu, na minha humilde opinião, também a respeito do Henry, eu acredito que o Henry tem inspirado, sim, alguns personagens da Jane masculinos nas obras que nós conhecemos hoje. Ainda falando sobre o Henry, na época que a Jane estava visitando o Henry Austen em Londres, né, na época que eles estavam ali nos trâmites para poder publicar Emma, a Jane quase recebe um pedido de casamento do advogado de Henry, que era o William Seymour. O William Seymour, ele ficou muito interessado na Jane, né? A Jane praticamente ficou cuidando do irmão também, principalmente durante o período em que ele adoeceu, ela ficou lá também cuidando dele. O Henry se recuperou, então as coisas ficaram tudo bem, e o William Seymour e a Jane meio que acabaram, né, se aproximando um pouco por causa do Henry. O William Seymour, ele chegou a pedir o consentimento para o Henry, para pedir em casamento a Jane, já que o pai da Jane já havia falecido. O Henry, meio que pouco surpreso, acabou cedendo, mas o William Seymour nunca chegou a fazer propriamente o seu pedido de casamento para Jane. No ano de 1816, pouquíssimo tempo antes da Jane falecer, no ano seguinte, em 1817,
O irmão dela, mais novo, Charles Austen, que era da Marinha Real Britânica, sofreu um naufrágio na Ásia. No mesmo ano também, o Henry, né, que era seu irmão querido, ele trabalhava no banco, né, ele tinha ali um banco que cuidava de todas as finanças da família Austen. O banco de Henry também acabou falindo na mesma época. O choque das duas notícias em um espaço tão curto de tempo fez com que a saúde da Jane, que já não estava muito boa, começasse a se deteriorar mais rápido. Mas mesmo assim, né, dizem os biógrafos dela, principalmente a Judy Lefaya, por mais que eles estavam passando por um momento difícil, a família Austen continuou unida, né, e não tinha essa coisa deles ficarem, né, a culpa é de quem, a culpa é sua, não sei o que, não. Eles tentaram passar pela situação da melhor forma possível. Eu acho que isso é uma das coisas que muito admiro na família Austen, quando eu li a biografia da Judy Lefaya, porque eles não eram uma família perfeita, né, que nunca tiveram problemas. Inclusive a Jane teve alguns problemas com seu irmão James, o mais velho, ali por conta do seu segundo casamento, mas aí já é outra história. Mas a família Austen realmente, eles eram muito unidos, era uma família que não importasse a situação, eles estavam juntos para o que der e vier. Isso também inclui quando o marido da cunhada da Jane, a Eliza de Fouillé, acho que é assim que fala o nome dela, o marido dela acabou sendo guilhotinado durante a Revolução Francesa. Isso também aí já é outra história. Antes de falecer, Jane deixou sim um testamento até que simples, em que ela deixava praticamente todos os seus pertences para sua irmã Cassandra, incluindo alguns rascunhos de livros que ela tinha escrito. E esses rascunhos, eles acabaram sendo repassados para alguns membros da família, incluindo aí o James Edward Austen Leigh, que foi o seu sobrinho que escreveu a sua primeira biografia, e a sua sobrinha também, com quem a Jane foi muito próxima, que era a Fanny Knight. Henry Austen também recebeu a herança da Jane, recebeu 50 libras, assim também como Cassandra. Jane, sendo uma grande leitora, né, até porque ela não poderia ser uma grande escritora sem ser uma grande leitora, a gente sabe que ela leu diversos romances e livros, poetas, livros morais na sua vida, mas existe um livro muito especial que é sempre citado em suas cartas, e os biógrafos acreditam que era realmente o livro que ela gostava muito, que era o romance The History of Sir Charles Grandison, de Samuel Richardson. Esse livro é muito citado pela Jane em suas diversas cartas para sua irmã, para os seus amigos, em que ela fala bastante desse livro e é considerado aí o seu favorito. A história do Sir Charles Grandison é um contraponto aos outros personagens masculinos do Samuel Richardson, como o Mr. Lovelace e o Mr. B. Inclusive, nós temos um livro em português do Samuel Richardson, que é o Pamela, né, em que os personagens masculinos não são as pessoas mais corretas do mundo, né, vamos combinar. Já o Sir Charles Grandison, ele faz aí totalmente o contraponto desses personagens. Então, é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.